Fala galera, eu sou do canal Code Drops e hoje nós vamos falar um pouco de Unity, criação de games. Vamos criar um ambiente multiplayer, onde vamos ter um host e um client e vamos fazer alguma comunicação entre um e outro, tá? Vamos para a parte prática do negócio. Aqui eu tenho o hub do Unity aberto e aqui a gente vai criar um novo projeto, New Project. Pode ser qualquer tipo de projeto para essa demonstração, eu vou escolher o projeto 3D, porque enfim, afinal de contas, 3D é bem legal. Vamos chamar aqui de Multiplayer Demo. Criar projeto. Novo projeto criado. Basicamente aqui a gente tem uma main câmera, uma luz direcional. Vamos criar aqui então um novo objeto. Um objeto 3D. Pode ser um cubo mesmo. Tá bacana. Vamos criar aqui na parte de assets uma nova pasta chamada Resources. Dentro do Resources a gente pode colocar alguma coisa aqui dentro. Vamos adicionar algumas imagens, uma bomba, por exemplo, vamos adicionar um client network e vamos adicionar mais alguma outra imagem qualquer aqui, por exemplo, pode ser, sei lá, uma carta aqui. Pronto. Então temos uma carta, uma bomba e um client network. Basicamente 3 imagens dentro do Resources. Temos o cubo, eu vou aproximar o cubo aqui. E se eu arrastar a bomba para cá, automaticamente o Unity cria um material para essa bomba e adiciona a bomba no cubo. Então, se a gente olhar, ó, foi criada uma pasta nova, Materials, dentro do Resources, onde eu tenho a bomba adicionada aqui. Posso fazer a mesma coisa com as outras imagens e ele vai adicionando materiais para mim. Por exemplo, a carta ou o client. Uma vez com os 3 materiais definidos, eu vou vir aqui agora no nosso Assets, vamos criar logo uma pastinha de scripts, onde vai conter os nossos scripts. Dentro de scripts eu vou criar um novo arquivo chamado de, sei lá, pode ser interaction, de interação. Esse arquivo de script interactions eu posso adicionar ele em qualquer objeto. Por exemplo, eu posso pegar esse interactions e adicionar ele no cubo. Vou arrastar ele para cá, ó. Vou procurar onde ele mostra que eu posso incluir ele em qualquer lugar aqui na parte de propriedades. E agora eu tenho um script de interactions dentro do cubo, onde eu posso estar interagindo ou não com ele. Se eu clicar em 2 vezes, eu vou abrir o meu editor preferido de código. E aí, para começar a nossa interação dos scripts, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que disparar o update, eu vou verificar se uma tecla foi pressionada. Então eu consigo acessar, por exemplo, input.case, getKeyDown. E aí eu posso ter diversos códigos aqui, como por exemplo keys. Sei lá, space, que é bem famoso aí. Então o que eu vou fazer aqui? Quando eu apertar o space, eu vou mudar qual é o meu material do meu script, tá? Então vamos lá. Para fazer isso, eu consigo vir e usar um getComponent. E aí, esse getComponent eu posso apontar o tipo do componente que eu estou pegando do meu material ali, do meu GameObject. No nosso caso, é o nosso Mesh Render. Com ele na mão, eu consigo, por exemplo, vir na parte de Material e alterar o material dele para algum outro material que eu tenho definido aqui. Então eu vou criar um var aqui, sei lá, resources, ou sei lá, materiais. E aí eu vou acessar isso dentro do resources. Ponto load, eu posso fazer uma leitura. E aí eu vou fazer uma leitura de materiais, de dentro de uma pasta específica. E aí, se a gente for olhar que pasta que seria essa, eu posso voltar para o meu projeto aqui. E aí eu tenho aqui, ó, dentro de Resources eu tenho materiais. Eu posso pegar o nome da pasta aqui para facilitar. E aí eu vou ter bomba, vou mudar esse nome desse arquivo para card, vamos mudar o nome desse arquivo para client.
tá? Mas eu vou pegar o conteúdo todo desses materiais, aí eu consigo acessar também eles ou pelo nome ou usando o índice deles também. Acho que até pelo índice talvez seja mais fácil. Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso script. E aí eu estou falando que eu estou pegando desses materiais, e aí eu vou pegar da seguinte pasta materiais. Com materiais na mão, eu consigo chegar aqui e falar que meu max na posição 1, por exemplo. Então eu estou alterando. Então eu consigo acessar pela posição do índice. Aqui ele não está deixando porque eu posso carregar um objeto, eu posso carregar vários objetos, né? E aí a minha ideia é que eu carregue a lista dos materiais que estão disponíveis aí nessa pastinha para poder estar acessando ele. Então, basicamente, apertei o espaço, eu vou mudar para o material 1, tá? Vamos testar isso daí, ver se está tudo ok, antes de entrar no multiplayer, antes de entrar em coisas mais legais aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Unity, ele vai atualizar o nosso arquivo de script. Já foi. E aí, se eu der um play e eu apertar espaço, em teoria ele muda para cartinha. Tem um detalhe, né? Ele está ao contrário aqui. Vamos já corrigir isso daí, tá? Posso vir aqui no meu objeto e aí dentro da parte de transformação, ó, eu posso mudar várias coisas dele. Escala, rotação, posição. No nosso caso, a gente vai mudar a rotação dele para 90. Ele mudou agora, se eu der um play, em teoria ele vai estar na posição que a gente quer e apertei espaço de novo. Ele continua funcionando. Então isso aqui garantiu para a gente que eu acessei o material e eu apliquei o material no meu objeto. Legal. Bom, vamos para a segunda parte do vídeo agora, que é a parte onde eu vou fazer isso funcionar usando network, usando comunicação client-host. Vamos para a parte de Windows, Package Manager. Vamos mudar aqui para Unity Registro. Vamos procurar aqui por Netcode. Então nós vamos usar o Netcode for Game Objects do próprio Unity, tá? Vamos instalar. Então nós estamos instalando um package novo no nosso projeto que vai ser responsável pelo gerenciamento da parte de network, ali para a parte de comunicação, cliente-host, ou host-cliente, ou cliente-servidor. Legal. Uma outra coisa que a gente pode adicionar também aqui é um outro package que ele vai ser responsável para a gente conseguir simular o uso do client e do host ao mesmo tempo ali, né? Rodar um game como host, o outro game como client, e aí enxergar os dois ao mesmo tempo ali e ver se a nossa interação está funcionando muito bem, tudo certinho. Para isso, a gente vai usar um pacote, né, outro package, que ele não é do Unity, né, ele é um package externo, então a gente pode adicionar esse package externo indo no maisinho que tem aqui, e aí eu posso adicionar um package externo de diversas formas. Uma forma bastante comum é utilizar algum repositório do Git, por exemplo, do GitHub e tudo mais. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai adicionar um pacote externo aqui para permitir essa abertura ao mesmo tempo de um client, um server, ou um client e um host ali para testar a comunicação. Como utilizar esse package, a gente vai pegar essa informação aqui, ó. E essa informação é o que a gente vai colocar no nosso Unity. Vamos voltar aqui, maisinho, repositório do GitHub, colar, adicionar. Se tudo der certo, ele vai mostrar que está adicionando alguma coisa no nosso pacote, ó, ou está adicionando um pacote novo no nosso projeto. E se a gente olhar agora aqui em cima, a gente tem uma opção aqui para o sync. A gente pode fazer diversas coisas com ele. Beleza. Então a gente adicionou dois pacotes novos, um para network, outro para a parte para poder clonar o projeto e abrir dois ao mesmo tempo. Beleza. Já vamos aproveitar, já vamos fazer isso. Clone Manager, criar um clone desse projeto e vamos mandar ele abrir esse projeto que ele clonou num editor novo. Você pode criar isso a qualquer momento e o que é legal desse pacote é, se eu altero alguma coisa no projeto principal, ele reflete no projeto anterior. Então isso é bem legal. Bom, então temos o network funcionando. Uma coisa que a gente vai fazer para já não esquecer é o seguinte. Na parte do cubo, como a gente vai estar trabalhando com a parte de network, client host, eu vou adicionar um novo componente nele. E aí eu posso botar aqui network object. Então eu estou dizendo que esse cubo é um network object. Porque aí eu consigo fazer interações
a nível network, né, a nível de rede com esse objeto. Uma outra coisa que a gente já vai adicionar logo para aproveitar, que a gente já está aqui, é em Game Object, criar um novo, vamos chamar aqui de Network Manager. E aí a gente vai ter o nosso gerenciador mesmo de rede, de cliente, de server ali, de comunicação. E aí é um Game Object sem nada, a gente vai clicar em adicionar um novo componente, eu vou chamar de Network Manager. E aí o Network Manager permite que a gente faça diversas configurações e ajustes, interações, né, com a parte de network ali. A gente não vai se ater muito a essas propriedades, mas o que a gente precisa mudar de cara nele, e isso precisa ser feito, até tá com uma exclamação aqui, é que tipo de transporte a gente vai usar, né? Tem a forma antiga de fazer esse transporte via rede, e tem a forma nova, que é esse Unit Transport. A gente vai usar o Unit Transport. Beleza, o Network Manager adicionado, configurações feitas, vamos para o script novamente. O que a gente vai fazer agora no arquivo de script? A gente vai fazer o client e o server, ou o client e o host, se comunicarem ali e um interagir com o outro, tá? Basicamente mudando mesmo a imagem ali do cubo, conforme tem uma interação do cliente, conforme tem uma interação do host. A gente vai adicionar dois novos métodos aqui dentro. Um que vai ser responsável pela interação cliente e um que vai ser responsável pela interação server, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui um server. Antes da gente incluir server e tudo mais, a gente precisa fazer uma alteração nessa classe, tá? Hoje ela herda do Mono Behavior. A gente precisa que ele herde de Network Behavior. Por quê? Porque é a parte que cuida de comunicação de rede. Então, a gente vai falar que a partir de agora o Interaction herda de Network Behavior. E para o Network Behavior funcionar, a gente vai colocar using unity.netcode, que é justamente o pacote netcode que a gente importou do nosso package e tudo mais. Ele está reclamando de uns erros aí, se a gente salvar e ir para o Unity, ele vai dizer para a gente se está com erro ou não, mas não tem erro nenhum, ele tem que funcionar. Aqui embaixo diz que não tem nenhum erro. Talvez quando a gente voltar para a parte de interações ainda esteja com erro aqui, mas a gente pode ignorar, ele está funcionando ou ele vai funcionar. A dependência, os arquivos e tudo mais. Mas beleza. O que a gente vai adicionar então? Voltando, né? Um método server e um método de client. Então, basicamente, vai trabalhar com o método server RPC. E aí, esse método server RPC, a gente precisa que ele aceite chamadas de qualquer cliente. A gente vai falar que ele não exige um dono para ele ser solicitado, ele ser requisitado. Tá? A gente vai colocar um required e agora a gente vai criar propriamente um método aqui. Tá? Então, eu estou criando um método, coloquei uma assinatura em cima, né, que é para ele poder entender que esse é um método que ele vai rodar server-side e a gente vai criar um que vai rodar client-side, tá? Para a gente criar esse método para rodar server-side, a gente pode dar qualquer nome para ele, mas o final dele precisa respeitar né, o sufixo server RPC. Eu vou chamar aqui de action server. Aqui eu posso colocar parâmetros nesse meu método e aí ele vai mandar esses parâmetros de um lado para o outro, né? Mandar para o server, mandar para o cliente, mas para nossa brincadeira aqui eu não vou passar nenhum parâmetro, a gente não vai precisar passar nenhum parâmetro para esse método, a gente só quer que ele seja chamado de alguma forma e aconteça alguma coisa nele. E para ajudar a gente a entender se isso está funcionando da maneira certa e ficar mais didático, a primeira coisa que eu vou colocar dentro desse método é um debug.log. Então a gente vai logar que o server foi chamado. E aí, quando esse server for chamado, ele vai chamar, que não existe ainda, a gente vai criar ele aqui agora. Vou criar aqui um client RPC, também void, vou chamar action client RPC. Tá, então o que a gente tem agora? A gente tem dois métodos criados. E vamos aproveitar e vamos fazer um debug print aqui, dizendo que o client foi chamado. Então temos client RPC, server RPC, os dois são actions, eu posso ter várias actions aqui, várias ações client-server, eu posso fazer uma série de coisas. Inclusive a parte do action client também suporta parâmetros, eu posso passar esses parâmetros também de um lado para o outro, tá? Isso aqui torna isso bem poderoso, né?
mas poderia ter diversas coisas aqui dentro. E aí, o que vai acontecer? Quando o cliente for chamado, aí de fato eu vou mudar a imagem do meu cubo. E aí, o que vai acontecer? Para eu conseguir mudar a imagem do meu cubo, obviamente que eu tenho que mandar também o resources para cá, né? Porque eu vou pegar os materiais que eu tenho disponíveis no momento ali, eu vou decidir qual deles que eu vou escolher, qual deles que eu vou setar. O Space agora ficou sem nada, o Space precisa chamar alguém para, de fato, tudo acontecer. Quem o Space vai chamar? O Space vai chamar o nosso server. Então imagina assim, eu estou rodando duas instâncias do meu game em dois clientes, o cliente principal e o cliente secundário. Quando eu apertar espaço no cliente principal, ele vai mudar alguma coisa nos dois, na tela dos dois, no primeiro cliente e no segundo cliente, ou no server, ou no host e no cliente. Tá? E aí eu falei dois clientes de propósito, porque quando a gente sobe o Unity, né, sobe o game ali, e aí ele se conecta usando essa parte do network, ele usa a ideia de arquitetura client-host, né? Então tem um host, tem um client, o client se conecta no host. Mas quando eu crio isso, quando os dois se conectam, né? Ele gera no host também um client. Então eu tenho o client que está rodando no host e eu tenho o client mesmo que está fazendo. Ou vários clients que estão ali recebendo interação e tudo mais, tá? Ou interagindo. Então, de propósito, eu disse que eram dois clients por conta disso. Então, por isso está fazendo sentido agora. Então, eu estou num client, dispara uma ação de servidor. Essa ação de servidor, o host vai receber e o host vai dizer, beleza, o que eu faço com essa informação? Ah, clientes, acontece alguma coisa aí, ó. Ele dispara uma ação em todos os clientes. E aí é legal comentar que ele está disparando uma ação em todos os clientes, eu posso escolher que cliente que eu quero que receba aquela ação, eu posso fazer uma série de brincadeiras aqui. E aí vamos aproveitar e vamos colocar um debug aqui também, ó, na parte de ação. Vou colocar aqui, sei lá, key pressed. Então, eu vou apertar o botão, vai disparar o servidor vai disparar o cliente, tudo vai dar certo. Aí talvez ainda tenha algum erro, deixa eu ver que erro que é esse. Ah, beleza, ele está falando, acho que é a palavra que eu escrevi errado aqui, o nosso require ownership está escrito. De voltar agora para o Unity, em teoria não deve ter mais nenhum erro. Boa, sem erros. Então, tá pronto. Agora a gente vai subir os dois clientes, então eu vou salvar tudo que a gente fez até agora. Antes da gente rodar de fato, vamos voltar para os scripts e vamos alterar mais uma coisinha aqui. A gente está falando que toda vez que acontecer o client e tudo mais, ele vai mudar para o material 1. Só que se a gente for olhar essa herança para o Network Behavior, eu tenho uma série de coisas que eu ganhei agora. Por exemplo, eu consigo fazer essa verificação aqui para dizer, olha, eu estou rodando através do host, ou is a client, eu estou rodando através do client. E aí a gente vai usar essa informação aqui que ele testa para tomar a decisão de qual resource que a gente vai mudar. Então, se eu tiver no host, eu vou mudar para o material 1, que é a cartinha lá. E se eu tiver no client, que é um não host, né? Concordam? Aqui esse isHost é um boolean, ou ele é true ou ele é false. Se eu estou no host, eu tomo uma decisão, e se eu estou no client, eu tomo outra decisão. Agora, se eu voltar aqui para o Unity, belezinha, funcionou. Então, agora a gente vai reduzir essa tela, para a gente poder enxergar os dois aqui agora. Vamos dar um play. Ah, beleza. Como eu nunca rodei esse projeto ainda, ele está pedindo para eu adicionar essa cena na parte de build ali do Unity, para ele buildar essa cena nossa, nova. E a mesma coisa deve acontecer no nosso clone aqui. Pronto, rodei, então os dois estão com a bomba. Com os dois rodando, eu tenho aqui um objeto que ele não é destruído facilmente, né? Ele é um Network Manager que a gente criou aqui. E se eu descer um pouquinho aqui, eu tenho aqui, ó, como startar ele como host. E eu vou fazer a mesma coisa no nosso clone, só que ao invés dele ser um host, ele vai ser um client. Quando eu clico aqui, ele já automaticamente se conectou, ou automagicamente, né? Ele enxergou o IP ali, o IP é o mesmo, a porta é a mesma, então ele entendeu na parte de rede, na parte de network, que um se conectou com o outro. E aí o que vai acontecer? Quando eu vier nessa interação, se a gente fez tudo certo, ele vai mudar da bombinha para a carta nos dois projetos. Por quê? Vai acontecer isso. Vou apertar o Space, na verdade, o Space vai disparar o server, que vai disparar os dois clients. Então eu estou aqui, apertei, olha lá o que aconteceu. No meu host mudou para cartinha e no meu client mudou para um network. Por quê? Ele caiu exatamente no nosso if condicional aqui. Se eu sou um host,
eu pego o MAT1, que é a cartinha, e se eu sou um client, eu pego o nosso network. Basicamente, com isso, a gente tem o nosso game criado, né, na parte do network, o client se comunicando com o host, host com o client, e aí daí vai a imaginação, né? Eu posso fazer diversas interações usando método client RPC e server RPC, e eu posso também usar o nosso Network Manager também para lidar com player, lidar com prefabs, fazer uma série de brincadeiras ali com o objeto network. Ó, e aqui é legal, ó, no console dá para a gente entender tudo o que aconteceu. Então eu estava no host, o host apertou uma tecla no host, o host disparou um server que avisou todos os clientes que eles precisavam se atualizar. Isso aconteceu. Bom, galera, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.